Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. Nós vamos começar assim. Primeiro, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações se está chegando pela primeira vez. Segundo, todos têm certinho para ajudar o vídeo a ser mostrado pelo YouTube para mais pessoas. Terceiro, deixa um comentário. E repetindo, assista o conteúdo até o final. Eu vou contar uma historinha para vocês, para ilustrar esse vídeo, então pega a visão. O rei Salomão, depois das tretas todas que ele teve com Deus, ele se reconciliou. E neste processo, ao invés de ele pedir riqueza, longevidade, então ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão não existe no mundo nenhum homem mais sábio do que ele. E aí rolou uma treta nessa situação entre duas mulheres, que elas tiveram filhos praticamente simultaneamente, onde elas dormiam no mesmo cômodo e uma delas dormiu sobre o filho, matando-o. A outra que dormia ao lado do filho, então o sem vergonha se levantou, pegou e trocou as crias. No outro dia, evidentemente, veio a treta e aí o filho é meu, a mãe que estava com o filho morto reconheceu que não era dela, e essa treta acabou parando na frente do rei Salomão. O rei Salomão, então, depois elas discutindo, o filho é meu, porque o filho é teu, ela trocou, não trocou, tá. E o Salomão, então, foi muito prático e muito objetivo. Vamos terminar com o assunto, vamos partir essa criança ao meio, da metade para cada um, está resolvido. O que aconteceu? A que tinha pego o filho da outra disse, por mim tudo bem. Já a mãe verdadeira chegou e disse o seguinte, clamou ao rei, não, rei, então por favor não faça isso, não mate a criança, não faça isso, deixe com ela, então deixa ela criar. E o rei então disse, entrega, cria para a mulher verdadeira, ela é a mãe. Entendeu? Então agora temos essa treta aí em cima do Juscelino, até fiz vídeo sobre isso, e a Juscelino e a Daniela, que o Lula deveria se afastar dos suspeitos. Contudo, todavia, entretanto, depois de fazer uma nova releitura, quando ontem o Lula teria uma reunião com o Juscelino, e aí então vem uma situação que eu quero mastigar com você. O primeiro ponto é o seguinte, de novo, não foi possível eleger um Congresso, Câmara e Senado com a maioria de esquerda, porque o povo continua bitolado com as mentiras de que a esquerda é demoníaca, de que a esquerda é a favor do aborto, de que a esquerda tira imóvel, de que a esquerda invade, de que a esquerda faz, e acontece e tudo é mentira, quando em verdade são os que mais promovem as pautas. O segundo ponto que é preciso destacar, que eu já disse isso várias vezes, parece que as pessoas não entendem ou não querem entender, que na legislação brasileira, sem qualquer país, no Brasil especificamente, são precisos 14 partidos para formar a chamada base aliada. Para quê? Para que o governo, o executivo, possa ter votos suficientes para aprovar as suas pautas. Simples assim. E como o Lula não tem os votos todos, que o ideal seria de esquerda, centro-esquerda, extrema-esquerda, se fosse o que fosse, então ele precisa fazer este jogo político e trazer a maioria dos partidos para o lado dele para aprovar as pautas de interesse do país, se é que você que o Lula quer que o Lula entregue tudo que ele prometeu em campanha. E veio essa espada na cabeça do Lula sobre o Juscelino. E o Juscelino, então, ontem, eu vou deixar o link para vocês, você deu uma entrevista à CNN, onde ele deu todas as explicações e foi cravado de perguntas nevrálgicas, e ele deu todas as explicações necessárias. Em minha opinião, o Juscelino estaria sob uma condicional e eu tenho certeza que o Lula chamou a atenção dele sobre os aspectos. Ocorre, no entanto, que agora, depois que o Congresso começou a trabalhar, que aliás não começou a trabalhar ainda, e aí está a grande sacanagem, porque eles estão esperando que o governo abra os cargos do chamado segundo escalão. Só depois que estiver todo mundo acomodadinho, é que então eles vão começar a discutir as pautas do governo. E tem pautas importantíssimas, como por exemplo, já está ficando pronto, ou já está pronto, a questão da reforma tributária, reforma fiscal, ou o teto de gastos, como por assim dizer, e outras tantas que o Lula precisa dos votos e precisa dos partidos. Entendeu? E por que ele precisa desses partidos que são de direita, de extrema e etc e tal? Porque o povo continua elegendo mal. Nós temos o absurdo de ter eleito aquele guri retardado, aquele Nicolas, o tal de Cleitinho como senador, pelo amor de Deus, e por aí vai. Então a verdade é uma só. O Lula, agora se reportando a Salomão, ele foi brilhante. Ele disse na entrevista para o Reinaldo Azevedo que ele acreditava na presunção de inocência. Acho que foi um comentário feliz, por exemplo, da Madeleine do UOL, dizendo que não precisava, que é inocente, não. A presunção de inocência ela existe, mas você é acusado de alguma coisa, você precisa provar que é inocente. Foi o que aconteceu com o Lula, por exemplo, em relação à Lava Jato. Ele provou que era inocente através do hacker, através da suspeição do juiz e por aí vai.
Então a ideia do Lula foi essa. E para deixar bem claro, é preciso entender que existe a Controladoria Geral da União, que existe o Ministério Público de Contas, o Ministério Público, os Tribunais de Contas dos Estados e assim por diante. Tem um monte de organismos responsáveis para fazer essas investigações, levantar os dados e então promover as ações. A grande verdade é que o ministro mostrou a agenda positiva do que ele está fazendo, ele explicou a questão das diárias, está tudo nessa entrevista da CNN, que eu, como disse, vou deixar o link para você, mas a grande verdade é essa. O Lula não tem ainda 100 dias de governo e vai continuar essa demonização. Então o Lula tem que escolher, ou ele fica dando ouvidos para a sorte da imprensa marrom, mal intencionados, inclusive desinformados, que querem pagar de analistas políticos, juristas, etc. e tal, e dizem grandes bobagens e ficam demonizando. O Lula precisa, então você tem que compartilhar esse vídeo. O assunto está resolvido, o ministro está com uma série de agendas para o norte, sul, nordeste, inclusive a famosa 5G, que começou isso no governo do Temer, passou pelo do Bolsonaro, nada foi feito, inclusive uma demonização em cima do 5G da China, se não me falta a memória, e agora então está sendo resolvido. Então é uma página que deve ser virada, e eu acredito que o Lula deve ter dado um sermão no Juscelino, e tipo assim, ó, daqui para frente tu faz o que tem que ser feito, se tu vai viajar para fazer teus cavalinhos, fazer tuas coisinhas, separa as questões. Inclusive ele explica sobre a questão das diárias, como é que funciona. Então o recado é esse, ou nós oportunizamos o Lula a trabalhar com o que ele tem, e muitas vezes vai estar ao lado dele que ele talvez não quisesse, mas se não tiver um número suficiente de pessoas perfiladas dando apoio ao governo, acredite, nada vai acontecer. Lamentavelmente, este é o xadrez político, mas, diferentemente do que fez o Bolsonaro, que entregou o executivo para o Centrão governar, o Lula está fazendo os acordos que são do jogo político, do cenário político. E isso é um jogo que vem desde há muito, seja no Congresso, seja nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, essa composição. Dá cargo, eu te apoio. Não dá cargo, eu não te apoio. Lamentavelmente é assim, mas o povo é culpado disso tudo, como eu sempre digo. Então, está dado o meu recado, a minha opinião é, eu dou uma liberdade condicional para o Juscelino, que eu acho que o Lula fez, e segue o barco, porque aí vai entrar 5G, a questão das rádios de difusão, etc. e tal, e um detalhe muito importante, segundo o próprio Lula, nada passa sem ele, primeiro, analisar, verificar, e só depois que ele caneteia é que entra em ação um projeto, uma proposta, uma ação de ministro, de governo, senão não. Então é isso. Então está dado o meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas ressaltando, se querem que o Lula entregue o que ele prometeu em campanha, ele precisa da maioria da Câmara dos Deputados, da maioria no Senado, senão não vai adiantar de nada ter eleito Lula. Então, não dê muita atenção para a imprensa, como eu disse, repito, sórdida, marrom, oportunista, alarmista e, em bem verdade, coloca o povo em polvorosa, aproveitando, inclusive, da ignorância da maioria das pessoas que não se debruçam no conhecimento. Eu me dei o trabalho de assistir a entrevista na CNN para trazer esse conteúdo para você e fiz outras pesquisas e eu vejo que elas foram satisfatórias, as respostas do ministro, mas muito mais, o destaque é esse. O Lula precisa passar um panos quentes nisso aí, o ministro vai ficar sob observação e se houver investigações paralelas através dos órgãos competentes e uma vez comprovados os delitos, aí ele vai sair. Mas não é o momento de rifar um ministro e com isso perder os votos que são importantes que vêm do União Brasil para as pautas que são necessárias para o país. É isso aí. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.